tudo bem? Bom, eu tô sempre aqui falando sobre oráculos, contando a minha experiência sobre espiritualidade, mas hoje eu quero trazer para vocês um assunto diferente. Hoje eu quero falar sobre religião. Eu quero contar um pouco para vocês sobre o que eu penso sobre as religiões, o que eu tenho estudado sobre as religiões e o que eu tenho ensinado sobre as religiões, tanto no meu espaço, quanto na minha vida, quanto na faculdade. Eu leciono há mais ou menos 10 anos, um pouco mais, oficialmente, dentro da faculdade, mas eu já dou aula sobre as religiões dentro das confissões religiosas, as quais eu já participei há muito mais tempo. Eu sempre gostei muito de estudar religião, sempre pratiquei algumas religiões e eu sempre compreendi que a maneira como praticamos a religião nos auxilia na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida. Eu sempre gostei muito de frequentar as religiões e desde pequena eu ia em diversas confissões, mesmo que seja contraditórias nas suas práticas, mas eu sempre gostei de ir, de frequentar, de conhecer e principalmente de estudar. Sempre me intrigou a maneira como as pessoas professavam a sua fé, os rituais e a maneira como eles eram realizados, os diferentes nomes de Deus. Foi algo que sempre me despertou e foi muito pequena que eu comecei essa minha trajetória, os meus estudos praticando e estudando e principalmente questionando. Ao longo dessa minha trajetória, nesses 44 anos de vida, participei e frequentei durante um bom tempo diversas confissões religiosas e hoje eu tenho até uma certa dificuldade em dizer qual a única religião que eu pratico. Eu vou e frequento diversas religiões e isso me satisfaz, isso me faz muito feliz nessa minha trajetória, porque em cada uma delas eu aprendo e absorvo conhecimentos que eu levo para minha vida e que eu transmito isso, seja em casa, para as minhas filhas ou até mesmo na sala de aula. Eu acho muito importante, ao ensinar o aluno na sala de aula sobre uma determinada religião, acompanhá-lo dentro dessa mesma religião numa pesquisa de campo, ensinando e mostrando para ele, confrontando principalmente o que os livros dizem e o que a prática nos diz. É claro que cada um tem um olhar sobre a religião, cada um vai ter uma perspectiva sobre a religião. Por quê? Porque somos diferentes, porque trazemos uma bagagem diferente, porque temos criações diferentes, porque usamos lentes diferentes. Se não somos iguais, a nossa compreensão sobre a mesma perspectiva, sobre o mesmo objeto, sobre uma mesma religião, ela será diferente. Então a religião a qual eu frequento, a qual eu pratico, a qual eu confesso, pode não ser a melhor para você. Pode não ser a mais correta, a que te trará maiores ensinamentos, a que te trará maior conforto nos seus momentos de aflição e angústia. Mas é importante, sim, respeitar a opinião do outro. Toda vez que falamos sobre a nossa religião, estamos, de uma certa forma, divulgando, professando essa fé publicamente, mas precisamos compreender e aceitar que essa religião pode não ser a melhor para o outro. Podemos convidá-lo a frequentar, a conhecer, mas precisamos respeitar a sua opinião com relação ao caminho em que ele vai seguir. Ao longo desses meus anos e dos últimos anos principalmente, eu procurei respeitar muito a prática das religiões, das pessoas as quais eu conheço, respeitando, procurando compreender e aceitar as suas limitações, as suas amplitudes, as suas perspectivas, porque todos nós temos limitações e perspectivas diferentes. Não há mal maior do que tentar forçar ou tentar obrigar alguém a seguir a religião a qual frequentamos. Podemos sim e devemos auxiliá-lo na sua caminhada, trazendo a ele o conhecimento, levando ele para conhecer a religião a qual frequentamos, mas jamais devemos impor. Há um mal maior do que esse, que é o mal de restringir a liberdade religiosa do outro. E ao longo dessa caminhada nós conquistamos isso.
Por séculos e séculos nós só tivemos uma única opção religiosa, que foi o catolicismo. Depois, com o protestantismo e com o surgimento e a proliferação de outras religiões, como o próprio budismo, que já era tão conhecido, como o próprio judaísmo e o islamismo, e uma série de outras religiões que surgiram no último século, nós hoje conquistamos a liberdade de escolher a nossa religião. E religião não é mais herança, religião é escolha. Mas para podermos escolher uma religião, precisamos estudar e precisamos conhecer. Estudar nos livros é uma das maneiras que nós temos de conhecer as religiões. Estudando não somente um autor, mais de um autor, mas principalmente confrontando aquilo que o autor diz, ou os autores, com aquilo que vemos na prática. Porque sim, nos livros muitas vezes, e principalmente nos livros que são escritos pelas próprias religiões, tudo é muito bonito, tudo é muito belo, tudo é muito formoso. Mas a prática é diferente, porque religião é algo feito pelo ser humano, para o ser humano, com o objetivo de nos ligar ao sagrado, seja lá o nome que esse sagrado tiver. Cada um vai usar um nome diferente para esse sagrado e cada um vai encontrar uma maneira diferente de promover essa ligação com o sagrado, justamente por meio dos seus rituais. Sejam eles rituais coletivos, sejam eles rituais individuais. Por isso que é tão importante conhecer a outra religião, conhecer outras religiões. Mas também há um outro ponto importante. Conhecer uma religião não significa que essa religião responde por todas as outras. Quando nós vamos a uma igreja evangélica, não significa que todas as igrejas evangélicas sejam iguais. É importante que eu conheça outros nomes, porque são outras perspectivas. De igual forma, poderíamos dizer sobre as religiões japonesas, sobre o budismo, por exemplo, com as suas ramificações, com o islamismo, com as suas ramificações, com o judaísmo, com as suas ramificações. Religião é uma construção humana, formada por homens, por mulheres que estão nesse plano para aprender, para crescer e para evoluir. Pessoas que compartilham da sua perspectiva sobre algo, sobre o sagrado, sobre situações que passaram. Conselho é muito bom. Os conselhos, as orientações que temos nas religiões são muito bons, assim como o conselho que eu estou te dando pode lhe servir ou não. Mas pondere sobre isso. Ao escolher uma religião ou ao desejar conhecer uma religião, vá com o intuito único e exclusivamente da sua opinião. Não se deixe influenciar por outro. Não vá para uma religião porque o marido ou a mulher frequenta. Mas também não deixe de frequentar a sua religião porque o companheiro ou porque a companheira assim não deseja. Religião é escolha. Religião não é herança. Não mais. No momento que vivemos, no século que vivemos, nós temos o direito de escolher também sobre a maneira como a qual vamos viver e vamos confessar a nossa fé e vamos praticar a nossa fé, a maneira como nós escolhemos para nos ligar ao sagrado. Sagrado esse que pode estar nesse plano, que pode estar na natureza, que pode estar no céu, que pode estar aonde for. Temos a liberdade de escolher e devemos fazer o uso dessa liberdade de maneira consciente. Eu pretendo vir aqui falar mais vezes sobre religiões. Se você desejar que eu aborde algum assunto sobre uma religião específica ou sobre algum tema dentro das religiões, eu me coloco aqui à disposição. Como cientista da religião, como professora de teologia há mais de 10 anos, eu me coloco aqui à disposição para você. Agradeço muito por ter me ouvido esse tempo todo. Um beijo grande. Namastê. Até lá.